Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. E é uma resenha que será a primeira de uma série que estaremos iniciando sobre as obras de Timothy Keller, que eu tenho aqui em nossa estante e que poderei estar compartilhando com vocês um pouquinho de cada conteúdo, indicando cada obra que, ao meu entender, é muito relevante para a igreja nos dias de hoje. E eu estarei iniciando com o primeiro livro, são 13, e a primeira obra que estaremos fazendo desta série especial sobre os livros de Timothy Keller é Encontros com Jesus, respostas inusitadas aos maiores questionamentos da vida. Fique conosco, depois da vinheta, é sobre este excelente livro que estaremos conversando. The book Encounters with Jesus first starts with a series of case studies of people, individuals, who encountered Jesus Christ and had their lives changed. But then that raises the question, well, how can I, the reader, actually have a life-changing encounter with Christ? To do that, you have to understand who he is and why he came, and the last chapters explore that. If you want to understand Christianity and how it addresses these big questions of life, you need to go to Jesus and stay there. And that's what I try to do in this book. Timothy Keller, com certeza, um pastor que teve um papel relevante na igreja contemporânea, por todas as suas obras, por tudo aquilo que ele contribuiu nos trazendo com ensinamentos que ficarão registrados para a posteridade. E nós temos essa intenção, a partir desta série, de trazer, pelo menos das obras que eu tenho aqui comigo, um pouquinho, um pedacinho de cada destas palavras abençoadoras que Timothy Keller escreveu nas folhas de papel e que ficarão registradas para cada um de nós fazermos uso para um bom crescimento saudável do Evangelho. E dentro dessa perspectiva que nós temos de fazer uma resenha para cada obra que nós temos aqui, eu vou já adiantá-los. Serão 13 resenhas, reviews, e se você não quiser perder nenhum deles, se não é inscrito no canal, já vai aí, faça a sua inscrição, deixa seu like, compartilha com outras pessoas que acham que podem ser abençoadas com o conteúdo do Timothy Keller. E vou passar aqui, fazer um en passant rapidamente, demonstrando quais serão as obras que nós trataremos nesta série especial de Timothy Keller. Este aqui será o livro que nós falaremos hoje, que é Encontros com Jesus. Mas dentro da perspectiva, para que todos tenham conhecimento da perspectiva do que nós iremos trabalhar, eu apresento aqui. O próximo será Timothy Keller, falando sobre pregação, comunicando a fé na era do ceticismo. Depois dele, nós estaremos trazendo aqui A Cruz do Rei. Esse livro aqui é um livro muito especial e eu conheci comentários de pessoas que choraram ao lerem essa obra, de tamanho impacto que ela pode causar em nossas vidas. Outro livro também aqui é O Significado do Casamento, que Timothy Keller fez em parceria com a sua esposa, Kate Keller. Nós temos também Deuses Falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo, poder e a única esperança que realmente importa. Esta obra também aqui é muito interessante. Aqui, O Deus Pródigo, recuperando a essência da fé cristã. O próximo parece até uma trilogia, né? Esse aqui é O Profeta Pródigo,
Jonas e o mistério da misericórdia de Deus. Um outro livro também que estaremos tratando é Nascimento, Casamento e Morte. Como encontrar Deus nos eventos mais significantes da vida. Isso aqui é um best-seller do New York Times, que o Timothy Keller ele fez e teve um impacto tremendo na cidade ali de Nova York, no país, dos Estados Unidos, e depois alcançou o mundo. A fé na era do ceticismo. Como a razão explica Deus. Nós temos aqui Timothy Keller, Catherine Leary Ausdorff. Como integrar fé e trabalho. Nossa profissão a serviço do reino de Deus. Muito relevante também. Aqui uma obra de Timothy Keller em parceria com J. Carson. Louvor, análise teológica e prática sobre a questão do louvor. Outro, que quase com uma pegada idêntica ao último que trataremos, esse aqui foi organizado também por J. Carson e Timothy Keller. O Evangelho no Centro. Renovando nossa fé e reformando nossa prática ministerial. E o último que estaremos tratando é esse aqui, o clássico, A Igreja Centrada, em que ele aborda desenvolvendo em sua cidade um ministério equilibrado e centrado no Evangelho. Esse livro aqui também, eu estou quase terminando a leitura dele. É um livro muito relevante para aqueles que almejam um ministério e que querem trabalhar em cima de uma igreja contemporânea relevante na nossa sociedade. E é um excelente livro que até para aqueles que não almejam um ministério, mas querem integrar, interagir bem na sua igreja, é importante fazer a leitura desta obra. Mas hoje estaremos conversando sobre este livro, Encontros com Jesus, respostas inusitadas aos maiores questionamentos da vida. Um livro muito interessante e que eu já vi muitos pastores elaborando série de estudos às quartas-feiras, abordando esses encontros com Jesus, com pessoas comuns, com pessoas também de status elevado, pessoas que surpreenderam a todos o modo como Jesus tratou cada questão, muito à frente de sua época, muito acima de questões de religiosidade, que era o que preponderava ali no povo, na cultura daquela época, mas que de uma forma impactante Jesus tratou cada uma delas e ficou registrado pelos evangelistas para que possamos fazer bom uso e aplicá-las sim. São conteúdos relevantes para nossas vidas que resolvem problemas atuais em que podemos fazer uso delas para confortar os nossos corações. Então vamos conhecer um pouco mais desta obra aqui. Qual é o meu propósito na vida? O que é uma vida correta? Por que há tanta coisa errada em nosso mundo? O que posso fazer para ajudar a endireitá-lo? Isso aqui são alguns questionamentos que o autor trouxe e colocou aqui na orelha da capa. E eu achei aqui, faz parte da introdução, eu achei muito interessante o que ele expressa nessas poucas palavras. Esses são alguns dos grandes questionamentos que todos esperamos responder. E qualquer mudança duradoura na vida começará quando acharmos a resposta certa para esses questionamentos, uma resposta diferente da que temos dado. Há muitas outras ideias que consideramos válidas, nobres ou mesmo belas e que são provenientes exclusivamente do cristianismo.
Portanto, se quiser ter certeza de que está desenvolvendo respostas sadias e ponderadas aos questionamentos mais profundos, você precisa, no mínimo, se familiarizar com os ensinamentos do cristianismo. A melhor maneira de fazer isso é ver como Jesus falava de si próprio e de seus propósitos, as pessoas que encontrava e como a vida delas foi transformada pelas respostas dele aos questionamentos que tinham. Aqui, este livro aqui, ele foi feito com as folhas amarelas, um livro que proporciona um conforto na leitura, porque esta página, ela auxilia a nossa visão, ela não sobrecarrega ela com claridade. Nós temos 10 capítulos escritos aqui no sumário, que são os 10 encontros que Timothy Keller ele trouxe. Os 5 primeiros encontros aqui foram desenvolvidos, foram mensagens que ele desenvolveu a partir de palestras que ele teve que confeccionar, que ele elaborou para apresentar na Universidade de Oxford. E as 5 últimas foram em uma outra palestra que ele teve que desenvolver em momento diferente. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um destes capítulos. Um é o estudante cético. E até nós faremos uma abordagem breve do conteúdo deste capítulo 1, para poder você ficar familiarizado com o estilo literário dele, que ele naturalmente ele replicou, né, no estilo dele nos outros capítulos. Mas vamos conhecer os demais. Capítulo 2, o prestigiado e a marginalizada. No 3, as irmãs enlutadas. No 4, a festa de casamento. No 5, o primeiro cristão. No 6, o grande inimigo. No 7, os 2 advogados. No 8, o mestre obediente. No 9, a direita do Pai. E o 10 e último, a coragem de Maria. Em relação ao episódio do estudante cético, que é o primeiro capítulo do livro, nós temos aqui um relato interessante que envolveu Natanael. Em João, no primeiro capítulo, que ele retrata a interação de Jesus com um grupo de estudantes. Na época não havia universidades, e se quisesse estudar, você tinha que se unir a algum mestre. Havia muitos mestres espirituais e muitos os seguiam e se tornavam seus alunos ou discípulos. Talvez o mestre mais ousado que da época era João Batista. Bastante popular, tinha muitos seguidores e alunos dedicados. A história registra algum deles. Aqui nós temos André, cujo irmão se chamava Pedro, e Filipe, que levou consigo o amigo Natanael. Alguns dos alunos já acreditavam no que seu mestre vinha dizendo, como sobre o Messias, que viria, aquele a quem João chamou de Cordeiro de Deus. Mas outros se mostravam céticos. Natanael era um desses estudantes céticos, até a ocasião do seu encontro com Jesus Cristo. Que nós temos aquela passagem que retrata isso, que diz: no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia, e encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces?
Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Crês porque te disse que te vi debaixo da figueira, pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa passagem se encontra em João 1, 43 a 51. Aqui é muito interessante que a questão de Natanael iniciando o diálogo ali com Jesus é sobre perguntar a Jesus sobre de onde me conheces. E Jesus, quando apontou ali, e o autor bíblico achou relevante colocar essa menção de que ele, antes de que Filipe o chamasse, ele já tinha o visto ali embaixo da árvore, da figueira, e aquele relato para Natanael foi impactante, porque ele já está fazendo algo relevante ali, alguma coisa embaixo da figueira, que o fato de Jesus mencionar essa situação para ele ali já o levou a acreditar que ali não era um mestre comum, que ali não era uma pessoa que comumente era seguida por outras. Então, ele já chamou ele, o Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ali ele já acreditou naquilo que Filipe já havia lhe antecipado anteriormente, sobre ser ele aquele a quem Moisés havia feito referência nas Escrituras, que havia de vir. E aqui o Timothy Keller, é interessante a abordagem que ele faz, iniciando dizendo que ele chama a atenção para o problema de Natanael. Ele, no mínimo, é um snob intelectual, talvez até um sectário. Filipe procura e diz: quero que você conheça um novo rabino. Ele tem respostas para os grandes questionamentos da nossa época e vem de Nazaré. Natanael debocha: Nazaré? Em Jerusalém, todos desprezavam os galileus. Ali, muito por conta da Galileia, ela ser conhecida como a Galileia dos gentios. E aí Keller começa trazendo suas sábias ponderações aqui em relação a esse episódio. Ele diz: não seja como Natanael, não permita que a convicção de que o cristianismo está defasado ou intelectualmente simplório venha a cegá-lo para o que ele tem a oferecer. Atente para seu orgulho e preconceito, esteja ciente do desdém e da indiferença. Eles são tóxicos em todos os aspectos da vida, mas acima de tudo neste ponto, quando os questionamentos fundamentais são propostos. Aí aqui mais à frente, nós temos uma abordagem novamente que ele diz que não posso provar que o cristianismo é verdadeiro, mas posso lhe mostrar que há razões sólidas para crer em Jesus. Se você, como Natanael, estiver disposto a reconhecer sua profunda necessidade de descobrir respostas melhores do que aquelas de que dispõe para os grandes questionamentos, e se concordar em parar de revirar os olhos para o cristianismo, eu o convido a pensar no homem de Nazaré. Considerando as ideias provenientes de lá, que transformaram o mundo, não há um bom motivo para fazê-lo? Portanto, se você for cético em relação ao cristianismo, gostaria de que percebesse sua necessidade de chegar a um equilíbrio. Primeiro, manter-se cético para sempre é intelectual e moralmente contraproducente. Mas também render-se ao primeiro conceito que você imagina que possa solucionar suas necessidades emocionais profundas não responderá a nenhum questionamento seu no final. Não basta voltar-se para o cristianismo pelo simples fato de ele satisfazer algumas necessidades percebidas. O cristianismo não é um bem de consumo. Você deve voltar-se para ele
apenas se ele for verdadeiro. Aqui, nesta passagem, até que ele diz que, primeiro, manter-se cético para sempre é intelectual e moralmente contraproducente, ele aborda essa palavra cético. E ele tem aquela obra clássica dele, A Fé na Era do Ceticismo. Eu costumo pensar o seguinte, que Keller ele não foi um apologista na acepção da palavra comumente utilizada no meio cristão, mas um apologista da fé em combate ao ceticismo. Eu entendo ele como um apologista contemporâneo da fé, defendendo a fé contra os céticos. Aqui nós temos o fechamento do Keller em relação a este capítulo, que abordou o encontro dele com Natanael, cujo nome ele deu de estudante cético. Ele diz o seguinte: embora a maioria das pessoas em busca do espiritual comece sua jornada com medo de se decepcionar, Jesus afirma que sempre será infinitamente mais do que as pessoas procuram. Sempre excederá expectativas, será sempre mais do que possamos pedir ou imaginar. Portanto, abandone seus preconceitos e acompanhe Natanael. Venha ver e falar de Jesus a seus amigos. Prepare-se para mudar suas prioridades e modos de pensar. Qualquer que seja a sua expectativa, qualquer que seja a sua esperança, qualquer que seja seu sonho, você descobrirá algo muito maior em Nazaré. Então, aqui nós podemos ter uma familiaridade com este primeiro capítulo que abordou o estudante cético. E daqui dá para a gente perceber as profundezas que essas conversas de Jesus elas podem nos levar a mergulhar, a conhecer aquela intenção que o autor, quando ele narrou essa história, ele de repente ele tentou expressar, alcançar dentro dos seus leitores, que fossem levados à reflexão nesse sentido e sairmos um pouco da superficialidade daquilo que aquela passagem ela comumente ela tem nos transmitido. Aí nós seguimos aqui todos os outros 9 capítulos que foram aqueles que eu abordei na introdução. E nós temos também na orelha da capa aqui uma descrição um pouco, bem breve aqui de quem foi Timothy Keller. Ele nasceu e cresceu na Pensilvânia, com formação acadêmica na Bucknell University, no Seminário Teológico Gordon Conwell e no Seminário Teológico de Westminster. É fundador e era pastor titular da Igreja Redeemer Presbyterian Church, em Nova York, até que nos últimos anos ele deixou de ser o pastor titular ali para poder estar assessorando a formação de novos pastores, assessorando todas as plantações de igrejas as quais ele participou e deixando até uma marca, procurando expandir para fora ali da localidade de Nova York, todos os seus ensinos que com certeza estarão e estão enraizados nas igrejas contemporâneas. E aqui, de acordo com o que eu acabei de falar, diz que por meio da rede Redeemer City to City, projeto que já possibilitou a criação de 200 igrejas em 35 importantes cidades do mundo, Keller é mentor de vários jovens que plantam igrejas e pastores de igrejas urbanas em Nova York e em outras cidades. É autor de vários best-sellers: A Fé na Era do Ceticismo, Igreja Centrada, A Cruz do Rei, Ego Transformado, Justiça Generosa, Como Integrar Fé e Trabalho, O Significado do Casamento e Gálatas para Você, publicados por Vida Nova. Aqui, nessa lista aqui dos livros que eu disse que nós faremos, né, os reviews, eu tenho aqui, só não encontrei.
esse aqui é o Transformado. Eu encontrando aqui na estante, eu também estarei fazendo o review deste livro, que chega a ser um livreto, que é bem curto, mas de um conteúdo muito edificante. E na contracapa aqui, nós temos a seguinte mensagem da editora: Jesus mudou a vida de cada pessoa com quem se encontrou nos evangelhos, por meio de experiências e palavras poderosas que ofereceram às indagações dessas pessoas respostas inesperadas e transformadoras. Esses diálogos podem oferecer respostas a nossos questionamentos e dúvidas ainda hoje. Este belo livro ocupa-se de vários desses encontros, com o estudante cético, com o religioso, com a marginalizada e até com a mãe de Jesus, mostrando que os acontecimentos centrais da vida de Jesus oferecem caminhos para encontrá-lo sempre de novo ou mesmo pela primeira vez. Então concluímos aqui esta resenha, e se você achou que o conteúdo foi relevante para você, e se você já está até agora conosco, por gentileza deixa aí o seu like, faz o seu comentário de qual obra de Keller impactou a sua vida e compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp da igreja. E se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição para acompanhar os próximos reviews dos livros dessas obras aqui, que estão expostas sobre tudo aquilo de interessante que Keller nos deixou e podemos com certeza extrair destas importantes obras muito conteúdo para sermos edificados. Meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora conosco, e ficamos por aqui, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.